Havia 72 anos que nenhum cristão era perseguido ou morto em decorrência da sua fé religiosa. Mas em 385 houve uma grande tragédia. Cristãos pediram a morte do bispo Prisciliano de Ávila e ele foi morto naquele ano. Esse é um fato, porque Prisciliano de Ávila ele é considerado o primeiro mártir cristão, provocado pela própria igreja. E por que eu estou contando esses fatos aqui, que inclui não só a igreja que a gente tem hoje como católica romana, como também o ramo protestante dessa própria igreja? É porque alguns fatos estão na modernidade nos levando a perceber que os mesmos riscos que a igreja correu naquele tempo estão se repetindo agora. Quando a igreja abandona a sua vocação profética e se alia ao poder secular, alguma coisa errada vai dar. Então, é por isso que eu te convido. Vem comigo. Vamos conversar nesse vídeo aqui agora. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. O Prisciliano de Ávila ele fundou uma comunidade cristã e essa comunidade cristã tinha alguns conceitos evidentemente heterodoxos, as famosas heresias. Mas ele incomodava também o poder. Um dos grandes problemas ali é que essa comunidade de Prisciliano de Ávila era o que nós diríamos hoje assim, fanática. Por quê? Porque eles se abstinham de comer carnes e vinhos, eles renegavam a riqueza, eles criticavam a opulência da hierarquia eclesiástica, que nesse momento já estava totalmente alinhada com o império, com o poder secular. E a partir disso aí, as acusações começaram a se suceder contra o Prisciliano de Ávila e a sua comunidade. Nós não temos segurança quanto às acusações se realmente o movimento Prisciliano de Ávila praticava ou não, ensinava ou não tais heresias, porque o conhecimento que se tem hoje é a partir das acusações que foram feitas por seus adversários. Mas, de qualquer forma, o que nós podemos perceber é o seguinte: primeiro, esse grupo defenderia a questão do gnosticismo, essa dualidade de matéria e espírito. Portanto, toda aquela luta da igreja no segundo século, primeiro e segundo século, contra o gnosticismo, estava sendo reinventada agora através do Prisciliano de Ávila. Só que naquele tempo, no primeiro e segundo século, a igreja combateu a heresia de uma forma cristã, com argumentos, apresentando a verdade, se contrapondo ao erro, e assim a igreja foi vitoriosa nos primeiros séculos. Só que agora a história já não era mais a mesma. A igreja agora estava amparada pelo poder imperial. Muito bem. Eles também tinham algumas outras características. Eles faziam uma interpretação alegórica das escrituras, eles aceitaram livros apócrifos como sendo inspirados, mas de qualquer forma há um reconhecimento de que isso era uma busca genuína pela santidade. Tudo bem, vamos dizer hoje fanatismo, e onde há fanatismo acaba aparecendo algumas ideias heterodoxas, aquilo que a gente chama na verdade de heresia, mas o fato é que a igreja não pôde suportar, como nos primeiros séculos, aqueles que a contrariavam, por questões morais, condenando a riqueza e opulência da hierarquia eclesiástica, fossem por suas ideias. A partir daí, os inimigos de Prisciliano de Ávila começaram também a desenvolver mais acusações. Então acusaram Prisciliano de Ávila de magia, como meio para garantir boas colheitas, e as acusações foram se somando.
para fazer o quê? Para fazer com que a igreja se condoesse ou se preocupasse com aquela situação e para que as autoridades imperiais também pudessem, de alguma forma, participar de qualquer condenação. A coisa piorou sensivelmente quando Idácio, que era um dos inimigos de Prisciliano de Ávila, ele enviou uma carta a Ambrósio de Milão, que era um famoso bispo e ali onde residia a corte imperial. E obteve do imperador Graciano a excomunhão e o banimento do grupo, da comunidade de Prisciliano de Ávila. Pela primeira vez, o aparato civil era mobilizado contra um grupo dentro da igreja. Prisciliano de Ávila não se rendeu, ele viajou para Roma, ali ele procurou o bispo de Roma, Damaso, para ele expor ali a situação, mas o Papa, chamado Papa nessa situação, ele não recebeu. E tampouco ele obteve uma audiência com o Ambrósio de Milão, que era alguém muito respeitado dentro da igreja, e mesmo assim ele ainda se socorreu de um mordomo imperial chamado Macedônio, e esse conseguiu a anulação do decreto de banimento. O golpe havia sido revertido e agora a luta continuava. Muito embora a comunidade de Prisciliano de Ávila houvesse resistido nesse primeiro momento, os seus inimigos não desistiram. E aí ocorre um fato político de extrema importância nessa história. Um general conhecido como Magno Máximo, ele se torna um imperador. Ele consegue destituir o imperador do Ocidente e ele então se torna o imperador. Agora ele precisava de alguma forma, obter a legitimidade para a sua investidura. Por sua vez, os bispos que eram adversários de Prisciliano de Ávila, eles precisavam do poder de coerção do império. Então, casou aí as necessidades e os interesses. O interesse do Magno Máximo de obter a legitimidade para o seu governo e o interesse dos bispos de obter o poder coercitivo do Estado para a eliminação do nosso personagem, o bispo Prisciliano de Ávila. Nesse ínterim ocorreu um concílio, o concílio de Bordeaux. E nesse concílio, o Prisciliano compareceu entusiasmado para defender as suas ideias e defender a causa da sua comunidade. Só que as coisas não andaram bem ali, ele fugiu, e então ele se apresentou diretamente ao imperador Máximo, na cidade de Treves. O que ocorreu ali? O erro foi fatal. Quando o Prisciliano recorre ao imperador, o prefeito Evódio da cidade de Treves, ele acusa o Prisciliano de magia. E essa magia de danças noturnas, uso de ervas abortivas, astrologia cabalística, isso era chamada a bruxaria, isso dava ao poder secular o direito de castigar o infrator. Então, sob tortura, em 385, o Prisciliano de Ávila foi executado, ele foi decapitado na cidade de Treves. Juntamente com ele estavam alguns dos seus seguidores, Felicíssimo, Armênio, Eucrócia, Latroniano, Aurélio e Azarbo. Era o primeiro cristão executado como herege por um governo cristão na história do Ocidente. Foi uma sentença criminal imposta por um tribunal secular a pedido de bispos. Houve uma reação na igreja contra essa condenação. Alguns nomes são citados por condenarem o ocorrido. O próprio Ambrósio de Milão foi um deles, Martinho de Tours. Esses dois condenaram publicamente a ação do imperador. João Crisóstomo, que era
o bispo de Constantinopla, ele também fez uma afirmativa de que a execução de um herege era uma culpa gravíssima. Ou seja, vivíamos ainda num momento em que havia reação dos cristãos e da igreja contra esse tipo de acontecimento. Mas isso não perdurou e nós sabemos pela história de que a execução do Prisciliano de Ávila e os seus companheiros foi simplesmente o início de uma longa trajetória da igreja dos cristãos usando o poder secular para eliminar hereges, aqueles que se lhe opunham. Isso não foi só a Igreja Católica Romana que fez. Na história nós vemos também os protestantes fazendo. E isso nós já vimos aqui, temos alguns vídeos sobre isso e faremos mais. Na demonstração de que quando, eu torno a dizer, quando a igreja abdica da sua vocação profética, ela se aninha com o poder do Estado, as coisas não vão bem. Concluindo essa história, vamos tirar algumas lições práticas daqui, porque a história é pedagoga. A gente precisa de aprender com aquilo que a gente já viu. Nós estamos vendo mais um fato, aliás, o primeiro fato que caracterizou esse problema na igreja. Então nós temos que fazer algumas perguntas. Muito bem. Primeiro, Jesus Cristo e seus apóstolos, em algum momento, autorizaram algum membro da sua igreja a imaginar que teria o poder e a chancela do céu para executar hereges? Ou até não hereges, muçulmanos, não é? Aqueles que se opõem à igreja. Você é capaz de encontrar nos evangelhos, nas cartas, no livro de Atos, alguma autorização para esse tipo de procedimento? Você não vai encontrar. A igreja dos 3 primeiros séculos, em algum momento você vai encontrar algum cristão, os grandes pais da igreja, aqueles que defenderam a fé, aqueles que lutaram, aqueles que deram a vida pela igreja, os mártires. Em algum momento a gente viu um desses cristãos autorizando ou perseguindo as pessoas a ponto de tirar a vida dessas pessoas? Nos 3 primeiros séculos você vai dizer que não, porque é o que de fato ocorreu. A partir do momento em que a igreja começou a se aliar ao Estado, então isso vem a ocorrer. Percebam uma coisa, do ano 303 ao ano 313, ocorreu a chamada a Grande Perseguição, do imperador Diocleciano e Galério e outros ali. Enquanto Constantino e Licínio não fizeram o Edito de Milão, dando liberdade religiosa, houve muitas mortes de cristãos perseguidos pelo Império. 313, então, a igreja começa a receber as benesses do poder. Começa essa convivência dos clérigos, né? A gente diria hoje dos padres, dos pastores, começaram o quê? A receber as benesses, a andar com os políticos, a viver em comunhão ali, a pedir favores, a fazer favores. O que nós temos nesse 4º século? Que no ano 380 a igreja se torna a igreja oficial. A igreja agora, ela é não somente uma igreja permitida dentro do Império Romano, ela é a igreja oficial do Império Romano. A partir daí, nós vamos ter a virada da moeda. A igreja que era perseguida, ela vai começar a perseguir. E a partir daí, nós vimos 385 pessoas como o Prisciliano de Ávila sendo executados. Então a pergunta que a gente faz é assim, não é claro que quando a igreja está se unindo às forças do império, às forças seculares, começa a ocorrer coisas que o último que nós poderíamos dizer, aquilo que é anticristão? Você justifica que pessoas como Miguel Servet, que eu já falei aqui, que João Rus, que foi queimado na fogueira, que Savonarola, que foi também executado, que Jerônimo de Praga, que também foi queimado na fogueira,
que as milhares de vítimas da Inquisição, que as cruzadas, em especial a cruzada albigense, que martirizou mais de 20 mil pessoas. Você pensa que isso aí está de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou? Muito bem, então eu quero encerrar com aquilo que eu já falei um pouco aqui. Quando nós admitimos que a igreja pode se assenhorear do Estado, que é lícito a igreja mexer com política, sua liderança se envolver com o Estado, para a gente poder fazer o quê? Moralizar a sociedade, para a gente dizer para todas as pessoas o que significa o bem comum, para que a gente possa impor os nossos dogmas contra a sociedade. Você acredita que isso aí que está acontecendo agora não é quase uma repetição da história e nós não sabemos no que é que isso vai dar muito em breve? Meu amigo, você tem que refletir comigo sobre isso aí. E você tem que se posicionar claramente, na minha opinião, contra qualquer mistura da igreja com a política. Você tem que entender que é impossível ser cristão e impor a nossa moralidade, impor as nossas crenças às outras pessoas. Nós precisamos de estar alertas a isso aí e dizer claramente que, como cristãos, nós não podemos aceitar a condução da igreja dessa forma. E quando eu estou me referindo à igreja, eu estou falando generalizadamente. Não estou me referindo à Igreja Católica Romana somente. Estou me referindo à igreja evangélica nos Estados Unidos, teologia do domínio, essa coisa nada toda aí. Então eu te convido para refletir e acompanhar os próximos vídeos. Eu peço que você, se gostou, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas vejam também, que você se inscreva no canal e curta aí, que me ajuda nesse projeto. Um abraço.